Junta-se a nós nesta edição das 12, como é habitual às sextas-feiras, António Capucho. António Capucho, boa tarde, obrigada por estar connosco. Como é que vê esta posição de Atenas? É uma forma de pressionar os credores? É possível que sim, porque efetivamente eles querem lutar até a última gota de sangue por condições que sejam o mais satisfatórias que for possível, tendo em conta as promessas que fizeram, o programa eleitoral que apresentaram aos eleitores e a decepção que vão provocar. Neste momento, se chegarem a acordo, haverá sempre uma decepção, vão tentar mitigar essa decepção, obtendo ganho de causa. Sabendo, por outro lado, que a Europa não lhe interessa nada, à Europa não lhe interessa nada que haja ruptura das negociações, porque sabe que isso terá consequências trágicas na Grécia, e do ponto de vista económico, financeiro, mas também geopolítico, mas tem também consequências muito graves para toda a Europa. Apesar de tudo, quero ser otimista, porque eu vi esta manhã o debate parlamentar e o Sr. Primeiro-Ministro anunciou aquilo que os jornais também já indiciavam, ou seja, que há sinais claros de que as últimas conversas podem ter conduzido a uma aproximação gradual, mas consistente, entre as posições gregas e as posições europeias. Não conhecemos os detalhes, mas temos que estar esperançosos até o último momento. O facto de Tsipras ter adiado o pagamento desta tranche que devia ter processado hoje, creio que era hoje mesmo. Era hoje, exatamente. Que resolveu adiar, embora tivesse dinheiro para o fazer, indicia aquilo que está implícito na sua pergunta, ou seja, há aqui uma atitude negocial, empurra para o fim de junho, juntando o bolo que deve para pagar nessa altura, no pressuposto que vai obter até lá ganho de causa nas negociações. E há aqui uma espécie de volte-face na posição da Grécia face aos credores. Até agora, quem retinha o dinheiro eram os credores, não libertando a última tranche. Agora, a própria Grécia sente-se confortável nesta posição de poder também ela adiar um pagamento. Eu julgo que isso é sinal positivo, no sentido que é sinal que o governo grego sabe que está muito próximo do fim das negociações, ou que pode estar próximo de um acordo final, tanto mais que conhece, melhor do que ninguém, não apenas as consequências para eles, mas também as consequências graves para a Europa, no caso do não acordo vingar, o que não se espera, nem se deseja. Vamos aguardar pelos desenvolvimentos das próximas semanas. Esta semana conhecemos a Carta de Garantias, apresentada pelo Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, e pelo Vice-Primeiro-Ministro. Como é que vê esta carta de 9 garantias em oposição, talvez, à carta que vimos, ao projeto de programa eleitoral com 21 causas do Partido Socialista? Bom, em primeiro lugar, não são garantias nenhumas, são promessas. Por muito que o Dr. Paulo Portas venha pretender, sabendo que a questão das promessas eleitorais tem caído muito mal por incumprimento reiterado dos partidos, tem caído muito mal na opinião pública, e falar em promessas eleitorais é motivo de desconfiança e até de gozo. Utilizou agora a expressão compromissos, que não são mais do que promessas eleitorais. Mas são promessas curiosas, na justa medida em que as faz condicionar a coisas várias, nomeadamente se a situação internacional não vier a agravar-se, se houver condições para isso, enfim, diz verdades de lá para Alice e avança com as propostas. Eu julgo que este documento é um documento falhado por isto. Em primeiro lugar, porque, como era esperado, e o Primeiro-Ministro, aliás, anunciou, não tenham grandes expectativas em relação a novidades, porque isto vai ser mais do mesmo, não disse isto, mas estava implícito. Usou a palavra previsibilidade. Previsibilidade. Depois nós sabemos que a previsibilidade resulta do facto da teimosia de manter uma política que eu considero errada, porque excessiva, que conduziu nos últimos anos, e porque de facto não detalha nem vai ao pormenor em coisas absolutamente essenciais e altamente polémicas, como a história da Segurança Social. E porque é que o fez agora? Fê-lo agora apenas para tentar ofuscar, digamos assim, a apresentação pública do programa definitivo eleitoral do Partido Socialista, que hoje é feito numa convenção nacional, depois de um processo democrático e participado de vários documentos preparatórios, designadamente o último dos 12 economistas, que veio dar alguma solenidade e, mais do que isso, credibilidade, porque eram pessoas reconhecidamente válidas e credíveis na praça, digamos, no mundo da economia. Portanto, este documento de Pedro Passos Coelho, não trazendo nenhuma novidade, percebendo-se que não é mais do que um conjunto de promessas esfarrapadas, mas que na prática conduzem àquilo que já sabíamos e que o Primeiro-Ministro indiciou, não tenham expectativas de novidades, é mais do mesmo, ou seja, é vontade de prosseguir a mesma política no futuro.
Agora, deixa uma sombra a pairar depois daquela gafe monumental da Ministra das Finanças, que de resto faltou, porventura por razões justificadas, não sei, à apresentação deste documento, quando afirma que a questão dos 600 milhões, que, segundo a maioria, é indispensável cortar para dar sustentabilidade à segurança social, iriam conduzir provavelmente, ou presumivelmente, ou possivelmente, como queiram, ao corte das pensões em pagamento, o que é uma verdadeira bomba. E essa bomba ainda é mais curiosa quando hoje, assistindo à intervenção do Primeiro-Ministro do Parlamento, ele mete os pés pelas mãos e não confirma nem desmente. Na última resposta, imagine-se, a senhora deputada do Partido Ecologista aos Verdes acaba por implicitamente confessar que essa hipótese está em cima da mesa, mas não teve a coragem de o dizer. E isso é grave porque é uma questão fundamental para os portugueses, nomeadamente para os pensionistas, e mais do que isso, estar a dizer que, bom, nós não apresentamos nenhuma proposta concreta porque estamos à espera de um consenso com o Partido Socialista, é perfeitamente ridículo. Quando uma pessoa quer entrar em consenso com o outro, cada uma das partes tem que apresentar uma proposta concreta, mesmo que separada, mesmo que divergente em muitos pontos. Se querem uma aproximação e um resultado final convergente entre as partes, tem que haver uma proposta inicial. Ora, o que é que acontece? A maioria, porque sabe que isso é extremamente nocivo em termos eleitorais, esconde-se e, apesar da gafe da Sra. Ministra das Finanças, agora tenta dizer que não, isso não aconteceu, como aliás disse, 24 horas em que dois prestimosos dirigentes, um do PSD e outro do CDS, vieram a público desmentir formalmente a Sra. Ministra. Viu aqui uma diferença muito grande em termos de estilo na apresentação, quer de um, quer de outro documento. Falo dos da maioria e do apresentado pelo Partido Socialista. A apresentação pública do Partido Socialista ocorre a partir de hoje e tem esta nota positiva que já referi, que me parece extremamente positiva, é que é sustentada em documentos preliminares que foram, entretanto, divulgados publicamente, submetidos à discussão pública, submetidos aos órgãos próprios do partido e avalizados, digamos assim, perante uma análise de acordo com os parâmetros internacionalmente aceitos por este grupo de economistas. E hoje é a consequência lógica desse trabalho. Enquanto que o Partido Social Democrata e o CDS, no seu conjunto, numa coligação que, aliás, ainda não foi batizada, espero que não batizem como Aliança Democrática, e seria, de facto, uma ofensa à Aliança Democrática de Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Adelina Mar da Costa, Ribeiro Teles, António Barreto, Sousa Tavares e muitos outros que estiveram em 79, 80 nessa Aliança Democrática, chamem de outra coisa qualquer, mas seja como for, há aqui uma diferença clara. Esta é apresentada de supetão e como compromissos vagos, sem consistência e sem detalhe. O programa do Partido Socialista, aliás, peca nesta fase por uma extensão e um detalhe verdadeiramente notáveis. Eu próprio já recomendei que ele fosse para além daquele programa que de facto permite em cada um do setor, vamos ao mar e temos lá um detalhe muito grande. Pronto, os especialistas nessa matéria terão fundamento para discutir, para contrariar ou para apoiar, mas têm que apresentar um documento sintético mais simples que permita uma análise e uma visualização simples por parte das generalidades portuguesas que não está muito disposta a ler um documento que tem quase 200 páginas. Os politólogos consultados pelo Económico defendem a teoria de que há aqui uma certa competição de agenda mediática entre o Partido Socialista e os partidos da maioria. Sentiu isso? Esta precipitação de entrega de documentos? É, por demais evidente. O Partido Socialista percebeu que estava a cometer um erro quando atirou para as calendas a apresentação do seu programa. António Costa, desde o princípio, desde a sua assunção em termos de secretário-geral do Partido Socialista, manteve a data de princípios de junho para o efeito. Teve que antecipar através deste processo de democratização do documento, ou seja, divulgação pública, debate público, seja nos órgãos do partido, seja nos jornais, na comunicação social, na organização de conferências, debates, etc. E, portanto, esteve que antecipar e antecipa de uma forma drástica com a apresentação hoje do programa definitivo, o que obrigou a concorrência, digamos assim. E logo no próprio dia em que os partidos da maioria apresentaram, lançaram no site do Partido Socialista o documento final. Exatamente. Não, é evidente, isso faz parte do marketing eleitoral e das preocupações que os partidos têm de dominar a agenda política. O Partido Social Democrata e o CDS, ou seja, a atual maioria, tiveram as ados távoras quando escolheram
aquela data para efeitos de divulgar estes compromissos eleitorais, não contavam certamente com este fenómeno verdadeiramente mediático em termos futebolísticos, que foi a transferência de Jorge Jesus do Benfica para o Sporting, que dominou de uma forma, aliás, perfeitamente escandalosa, penso eu, a comunicação social, designadamente não a vossa, enfim, especializada, que felizmente não deu ao assunto maior importância do que ele de facto tem, mas todos os programas de comentário político e os telejornais foram dominados pelo futebol, por este fenómeno do futebol, o que estragou muito a vontade que certamente a maioria tinha de ter uma promoção mais alargada do seu texto. Eu julgo que isso só os beneficiou, porque de facto aquele texto não tem consistência nem validade suficiente. Nem me pareceu bem terem escolhido o vice-primeiro-ministro para apresentar o documento dos compromissos. Desdobraram aquilo em 2 documentos, um eram os compromissos. Porque, de facto, se há alguém que não tem grande estatura ou estatuto para defender os compromissos ou as promessas eleitorais, é o Dr. Paulo Portas, porque, como sabe, quem apresenta uma admissão irrevogável e a revoga pouco tempo depois, em termos de compromissos, estamos conversados. Como é que vê esta apresentação? Acha que houve aqui uma precipitação, falta de trabalho, um excesso de confiança em relação àquilo que já foi feito, porque realmente há muito pouco a apresentar? Todos os documentos apresentados pela maioria pecam por uma precipitação e por alguma ingenuidade e até alguma falta de competência. Ora, eu não ignoro, e seria indisfarçável da minha parte, que a maioria também tem gente muito competente, não há dúvida nenhuma. Ou pede gente menos competente e até gente menos recomendável. Mas isso, todos os partidos sofrem deste mal, uns mais do que outros. Agora, na precipitação de mostrarem serviço, fazem documentos à pressa em cima de joelho e escolhem mal. Em termos de marketing político, a maioria deixa muito a desejar. Não sei quem são os consultores, mas eu não teria recomendado nada de parecido para a apresentação deste programa, ou pelo menos teria obrigado a que ele fosse exaustivamente, fosse finalizado e fosse apresentado com pompa e circunstância, isso é normal, mas depois de haver consistência, mesmo que esse programa não fosse inovador. O documento que apresentaram como pré-programa, como nota de compromissos, é de facto desconsolador. Um excesso de confiança que pode sair cara a Pedro Passos Coelho? Vários erros desta maioria podem sair caros. O primeiro erro, já falei, que tem a ver com a gafe da Ministra das Finanças, que foi um erro monumental, e muito especialmente pela oportunidade que ela escolheu junto da juventude, sabendo que a opinião pública portuguesa é muito sensível a esta tentativa da maioria, ou se não foi tentativa voluntária, foi tentativa em consequência da sua política de dividir funcionários públicos de funcionários da economia privada, de dividir os jovens dos mais idosos, etc., de estabelecer clivagens na opinião pública portuguesa. Depois cometeu o erro crassíssimo, de ter reconduzido o Governador do Banco de Portugal, sem consulta prévia, séria, ao Partido Socialista. Como de resto não consultou o Partido Socialista a propósito dos consensos que lhe pede? Não, e do Tratado Orçamental. Como é que é possível pedir consenso ao Partido Socialista seriamente, se desprezou o Partido Socialista desde que foi eleito, designadamente em documentos fundamentais que apresentou na Europa como este plano de estabilidade e crescimento, que no fundo as promessas que agora faz têm muito a ver com esse programa que apresentou na Europa sem consulta, sem ter uma ideia, ou sem revelar a ideia que tem em relação ao grande problema da reforma da Segurança Social, e vem agora pedir consenso. Não colhe. Portanto, são erros crassos que se pagam, evidentemente que se pagam. Um consenso que, no que toca à introdução da regra do limite da dívida na Constituição, o Partido Socialista já veio dizer que não está disponível. Com o argumento que eu considero absolutamente pertinente. Se isso já está previsto nos acordos internacionais, ou seja, no Tratado Orçamental, por que rever a Constituição para isso? Rever a Constituição para retirar coisas que lá estão, ou para a simplificar, coisas que lá estão e que estão exorbitantes, do meu ponto de vista, acho muito bem. Rever a Constituição para acrescentar uma norma, que é uma norma a que nos comprometemos por força de fazermos parte da União Europeia e que não é uma norma que está na Constituição. Eu sei que está na de alguns países, mas não está na generalidade dos países, é um tiro no pé. É apenas uma bravata política.
Poderá Portanto, ser muito bem uma forma de tentar introduzir novamente esta questão da revisão constitucional pela qual se tem tanto batido. Tem sido acusado disso, mas eu acho que nem sequer isso é. Eu acho que é simplesmente um número político. Ou seja, nós somos... Quer dizer, como é que é possível que a maioria que conduziu o déficit para o estado assustador em que ele se encontra, que agravou o déficit da maneira como foi agravado nos últimos 3, 4 anos, se permite agora dizer, não, quer dizer, nós só fizemos as neiras em matéria de déficit, ele agravou-se de uma forma assustadora, mas agora queremos travar e, como não conseguimos travar, não vão conseguir travar, provavelmente não serão reeleitos. Vamos colocar isto na Constituição, sabendo de resto que não iria ter consenso da maioria qualificada que a revisão constitucional exige e, portanto, não passa do número político, para inglês ver, mas muito mal escolhido. Das poucas medidas que foram referidas pelos partidos da maioria, há algumas que se tocam com as do Partido Socialista, embora aqui com diferenças em termos temporais. No essencial, há sim diferenças tão grandes entre os dois? Pode não haver diferenças enormes naquilo que já conhecemos do Partido Socialista, que é tudo. O programa foi divulgado, é muito grande, foi divulgado apenas quarta-feira à noite e, portanto, só ontem é que houve a oportunidade de o ler e em leitura tenho que confessar em alguns capítulos diagonal, porque o tempo escasseia. Em relação à maioria não sabemos ainda exatamente, mas, enfim. Agora, o que se pode deduzir é que a maioria pretende a recuperação económica com a estratégia que tem desenvolvido até agora, ou seja, tentar apoiar mais as empresas para o crescimento económico e continuar a causticar, ou pelo menos a ser mais lenta na recuperação do poder de compra dos trabalhadores. Enquanto que, evidentemente, o Partido Socialista tem uma estratégia completamente oposta, inversa desta, que é, ok, é preciso crescer, é preciso combater o desemprego, é preciso combater a pobreza, mas isso conseguimos não tanto ou não apenas através do apoio às empresas, embora estejam lá medidas de apoio às empresas, como a baixa condicionada da TSU e a baixa do IRC, mas temos é que aplicar aqui um choque que permita o aumento, embora gradual e progressivo, mas significativo do poder de compra dos contribuintes, dos portugueses, de maneira a que, através desse aumento do poder de compra, a economia seja esprevitada e sejam criados postos de trabalho e haja mais investimento. Aqui há uma diferença substancial. Depois há diferenças substanciais na visão que o Partido Socialista tem em aspectos chaves da governação, como na preservação do Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados com a educação. Na forma como vê o Estado? A forma como vê o Estado, evidentemente, o problema das privatizações. Aqui há diferenças, obviamente, de natureza ideológica flagrantes entre um setor e outro. Uma das medidas, neste caso, por parte do Partido Socialista, que tem causado maior alvo de crítica, tem sido a questão da taxa social única, descida também prevista para os trabalhadores e para as empresas. A maioria critica o facto de o Partido Socialista não justificar como é que vai compensar esta descida. Não, o Partido Socialista diz como é que vai compensar. Agora, pode não ser convincente, eu próprio já aqui referi algumas reservas que tenho, de resto, em todo o programa, é a reserva mais significativa que eu tenho, embora ele mereça uma visão globalmente positiva da minha parte, ele mostra e diz quais são as receitas alternativas para salvaguardar esse objetivo. E até admite, em caso de limite, ir ao Orçamento de Estado. E isto é motivo de crítica forte da parte do Governo. Mas lá está, é uma atitude arriscada e para alguns imprudente da parte do Partido Socialista, mas é necessária fundamentalmente com este argumento. Então ontem ouvi o Lobo Xavier defender que devia ir aí, se é por aí que quer ir, ou seja, aumentar o poder de compra de uma forma significativa, devia ir através do IRS, mas a verdade é esta, é que metade dos trabalhadores portugueses não pagam IRS porque recebem tão pouco que estão livres desse ónus e que, portanto, para aumentar o poder de compra daqueles que são mais desfavorecidos em termos de remuneração ou que têm as remunerações mais baixas, não é através do IRS que lá podemos chegar, é através da descida da TSU, porque esse pagam todos proporcionalmente, obviamente, àquilo que recebem. Bom, portanto, há que reconhecer que é uma medida arriscada, que comporta situações que ainda não estão claramente definidas, pelo menos eu ainda não as percebi. Porventura, hoje, no debate que vai haver na Convenção Socialista, em que de resto participa a Presidente da APRE,
da Associação Portuguesa de Reformados, que tem, sendo socialista, tem tido uma posição muito reservada, para não dizer mesmo crítica em relação a esta matéria, mas lá está, o Partido Socialista não hesitou em colocá-la na mesa redonda que vai debater isto. Vai ser interessante analisarmos e escalpelizarmos como é que o Partido Socialista vai conseguir garantir ou salvaguardar a sustentabilidade da segurança social, apesar desta medida. Espera novidades para hoje, nesta convenção do Partido Socialista? Novidades de que aspecto? Políticas não, porque temos certamente já perante nós o texto que já imprimi em minha casa, e que é bastante extenso, mas novidades desse tipo são aquelas que constam do programa. E daquilo que já conhecemos dos dois documentos de um lado e de outro, o que é que podemos esperar da campanha eleitoral para a campanha eleitoral meses? pode ter um aspecto positivo. Se de facto o documento da maioria vier, como não pode deixar de vir a se escalpelizar estas medidas, enfim, vagas, que apresenta estas promessas a que chama compromissos, e perante o interesse dos mídias, que isso é muito importante referir, os debates que todas as estações de televisão, mas mais do que outras, têm promovido à volta dos programas eleitorais, porventura o Dr. Paulo Portas vai mesmo a feiras, e os outros líderes também, haja menos campanha porta a porta, que tem o seu mérito, tem o seu valor e não pode ser contornada, mas porventura por figuras mais secundárias, entre aspas, o secundárias das candidaturas, e o debate vai centrar-se nas soluções que cada uma das partes apresenta para os grandes problemas nacionais. Assim, há já a possibilidade de também as televisões, ainda não percebi, organizarem debates que não sejam debates com 30 pessoas à volta de uma mesa, mas sim debates com, enfim, um número razoável de participantes. Portanto, será uma campanha eleitoral, porventura, mais europeia e menos saloia, no bom sentido, menos próxima das feiras e dos mercados e mais próxima do cidadão eleitor em geral. Tânia Capuz, muito obrigada pelo seu comentário aqui na edição das 12.